Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Delphi Connect. Para mim é um prazer imenso estar junto de vocês na primeira edição do evento, podendo estar exportando conhecimento aqui do Brasil para Portugal, podendo estar agregando conhecimento para vocês. Já de antemão, quero fazer aqui meus agradecimentos aos organizadores do evento por terem confiado, por terem aceitado a minha palestra. É uma bela oportunidade para a gente estar unindo forças aí na comunidade, criando uma ponte, um laço muito forte, tá agregando na comunidade estrangeira como um todo. Pessoal, o tema de hoje é um tema pouco comum, né? São poucas pessoas que abordam esse tema. Eu vou trazer dicas aqui de como que nós podemos diminuir o tempo de compilação do nosso projeto. Muitos de vocês acredito que já tenham passado pela experiência de trabalhar com um projeto legado ou até mesmo um projeto grande que demora alguns minutos para serem compilados. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver projetos que demoram 2, 3 minutos para compilar milhões de linhas. E isso, querendo ou não, é um desconforto, atrapalha a nossa produtividade no dia a dia, porque imagine a cada vez que você for escrever uma rotina, tiver que testar e esperar 3 minutos para testar aquela rotina, para a gente ver como que está o funcionamento, e depois a gente vai lá, faz uma refatoraçãozinha, faz uma alteração, compila de novo, espera 3 minutos, faz outra alteração e compila de novo. Então é um processo que poderia ser otimizado, né? A gente poderia tentar diminuir esse tempo de compilação por mais pouco que seja. Pessoal, deixa eu me apresentar antes de mais nada. Para quem não me conhece, me chamo Vinícius de Abreu, sou graduado em gestão financeira, trabalho com desenvolvimento de software há mais de 6 anos e também sou organizador de um evento presencial de Delphi, o Delphi Noroeste Paulista, que é um evento para a região mais afastada da capital do estado de São Paulo. Então ali a gente tenta levar um pouco da experiência da Embarcadero Conference para os desenvolvedores que não conseguem ir até a capital. É um evento que já tem acontecido 2 edições, com mais de 200 pessoas no presencial. Então é um evento muito bacana, tem fomentado a comunidade local. Também sou palestrante da Embarcadero Conference desde 2023. Eu venho palestrei em 2023, em 2024 e palestrei esse ano também, algumas semanas atrás. Palestrei sobre Horse, sobre esse mesmo tema também de compilação, e esse ano eu também mostrei sobre Code Profiling, que é um vídeo, que é uma apresentação que eu vou postar no meu canal posteriormente. Acredito que quando vocês estiverem vendo, já vai estar disponível no meu canal. E hoje, atualmente, eu trabalho na Fiorilli Software, uma empresa que desenvolve soluções para o departamento de gestão pública. Então, a maioria das cidades do Brasil utilizam as soluções da Fiorilli. A gente utiliza Delphi para fazer essas soluções, desenvolvemos API com Horse, com MVC Framework, utilizamos Fast Report para os nossos relatórios. Então, no dia a dia das pessoas, o Delphi se faz presente, agilizando, trazendo inovação no setor público. E a Fiorilli hoje é líder de mercado nesse segmento, pessoal, utilizando o Delphi, que é o carro-chefe da casa. Pessoal, essa palestra é baseada no artigo que o Marco Cantu publicou. Então eu peguei as dicas, uma das principais dicas que ele descreve no artigo, e fiz uma complementação com a minha experiência, com o meu aprofundamento no estudo do tema, né? É um tema que eu tenho bastante interesse, eu gosto de ver essa diferença de performance, como aplicar a performance nas nossas rotinas, nos nossos processos. Então eu me aprofundei, tive algumas experiências, fiz alguns estudos e separei mais algumas dicas aqui para a gente poder estar alcançando uma melhor performance na nossa rotina, no nosso dia a dia, tendo mais produtividade. Bom, mas você deve estar se perguntando, quais os benefícios de eu ter um projeto que compila mais rápido? Porque, tudo bem, demora, mas não é uma coisa que faça tanta diferença se eu conseguir tirar alguns segundos ou algum minuto. Pessoal, o fato de a gente ter um projeto, o fato de a gente conseguir compilar um projeto mais rápido, quer dizer que a gente conseguiu tirar a sujeira do nosso projeto, a gente conseguiu deixar o projeto mais enxuto, limpo, e isso acarreta diversos fatores, diversos benefícios na verdade. A gente, com um projeto mais limpo, a gente tem uma redução do nosso executável. A gente vai gerar um exe, uma DLL,
mais enxuta, de um tamanho menor. O nosso compilador vai fazer uma linkagem mais rápida, que é de fato uma compilação mais performática, e a gente também vai ter uma melhor organização, uma melhor manutenibilidade, essa palavrona aí. Então, pessoal, a gente vai conseguir ter diversos benefícios. Também o Code Insight do nosso Delphi, né, o LSP, o mecanismo que faz o autocomplete do código, quando a gente aperta o Ctrl espaço, ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais efetivo. Quando a gente for procurar apertar o Ctrl F12 do nosso Delphi, ele vai conseguir listar as units de uma forma mais rápida. Quando a gente abrir, ele vai conseguir fazer todo o mapeamento da nossa unit, porque eu já tive a oportunidade de abrir um projeto muito grande e ele não conseguia usar o Ctrl espaço ou o Ctrl clique, ele ser lento, ele ser demorado, e isso, querendo ou não, a gente perde a produtividade, porque a gente está acostumado a digitar e ir usando o Ctrl espaço para complementar as nossas linhas de códigos. Pessoal, mas antes da gente entender como que a gente pode diminuir esse tempo de compilação, como que a gente pode ajudar o compilador, é importante a gente saber como que funciona o processo de compilação. O processo de compilação ele é feito em 2 etapas. Na verdade, são 4 etapas, né? O nosso código-fonte, que é onde a gente está escrevendo. Depois tem a segunda fase, que é a fase de análise, que é aí onde entra análise léxica, sintática e semântica. É onde ele pega o nosso código e divide, separa por caracteres, e para cada caractere ele vai juntando com um próximo e formando um token. E a partir desse token ele vai verificar se a sintaxe está correta, está de acordo com o padrão de sintaxe do Delphi. Depois que ele fizer essa análise sintática, essa análise sintática, ele vai ele vai pegar o nosso token e fazer uma análise semântica, que é onde ele vai verificar se faz sentido lógico o que a gente escreveu, se está certo as nossas declarações, as nossas operações, se a gente não está somando uma string com um inteiro. Ele vai verificar se as variáveis estão dentro do escopo, se está acessível, para ele já mitigar um monte de erros e já nos informar antes do momento de gerar o nosso executável, que é no momento de compilação. Feita essa fase de análise, a gente vai para a terceira fase, que é a fase de síntese, que é onde ele vai fazer um processo mais trabalhoso. Então, pessoal, eu tinha me esquecido, na fase de análise, a gente chama de front-end no mundo dos compiladores. E depois tem a fase de back-end, que é a síntese. É onde ele pega os tokens que foi gerado a partir do nosso código e transforma num código intermediário, um código na linguagem dos compiladores. Aí ele fez esse código intermediário, ele vai fazer uma otimização. É onde ele vai encontrar código repetido e vai conseguir dar uma ordem melhor para as nossas equações. Se a gente estiver trabalhando com matemática, ele vai conseguir fazer diversas séries de otimização para diminuir o tamanho do executável e tornar o nosso código uma execução mais rápida. E a partir desse código otimizado, ele vai gerar um arquivo final, programa objeto, como o pessoal costuma dizer, com um código de máquina, já programado para arquitetura de destino. Então, se a gente estiver gerando para Linux, macOS ou Windows e assim por diante, ele vai gerar o código específico para aquela arquitetura. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu como funciona meio por cima o processo de compilação, a gente já tem uma noção mais clara, que é importante, é legal a gente ter esse conhecimento também. Nós vamos partir para a primeira dica. Pessoal, a primeira dica são os diretórios inválidos. Por mais que o nosso projeto não use, o compilador vai usar eles para poder procurar as units. Porque, entenda, pessoal, quando eu estou usando uma unit no nosso projeto, eu coloco ela no uses, seja ela no uses da interface ou da implementação, o compilador precisa fazer o link dessa unit para a gente poder gerar os símbolos lá na segunda fase. Na verdade, na primeira fase, quando é que ele vai gerar os tokens. E, pessoal, ele vai fazer o seguinte: para cada unit, ele vai lá nos nossos diretórios de pesquisa e para cada diretório, ele vai tentar encontrar a unit. Então, imagina que a gente tem 10 diretórios inválidos.
Para cada diretório inválido, ele vai tentar achar a Unity. Isso a nível de sistema é uma operação muito lenta, porque os caminhos não existem. E aí ele vai tentar achar e não vai encontrar. Só que esse processo de busca é muito demorado para diretórios inválidos. Então, às vezes acontece da gente instalar um componente ou da gente fazer, adicionar esse diretório no nosso diretório de pesquisa e esquecer de remover, às vezes apagar o diretório, e o compilador continua tentando acessar ele para procurar as units que a gente usa no nosso projeto. E isso é muito custoso. No próprio artigo do Cantu, ele mostra um exemplo de uma compilação com diretórios inválidos que demora 40 segundos. E após tirar esses diretórios inválidos, o mesmo projeto demora 1,7 segundos para compilar. Olha só a diminuição drástica de tempo que a gente tem só por limpar os diretórios inválidos. Remover aquilo que a gente não usa mais no nosso projeto. É uma diferença absurda. Então, pessoal, é uma dica simples que já ajuda em muito a diminuir o tempo de compilação do nosso projeto. Pessoal, uma outra dica que é muito importante, talvez vocês até já chegaram a usar, são o apelido de units. O Delphi por muito tempo usou isso e é muito comum usar durante migração de um código antigo, a gente estiver migrando um projeto, ou até mesmo para evitar conflito entre units, conflito de nomes, entre units, e até mesmo para evitar usar units com nomes muito grandes, nomes extensos. Pessoal, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês, para cada unit no uses, o compilador vai tentar procurar ele nos diretórios de pesquisa. Mas antes dele fazer essa pesquisa nos diretórios, ele vai encontrar o verdadeiro nome da unit. Então antes ele passa pelos apelidos da unit. Ele vai fazer uma listagem de todos os apelidos e encontrar se aquele nome que está no uses é um apelido ou é o nome verdadeiro da unit. Então imagine que eu tenha 100 apelidos. Para cada unit no uses, ele vai olhar para os apelidos. Então se eu tenho 10 units no uses, ele vai fazer 10 vezes 100. Ele vai olhar 1000 vezes os apelidos da unit. Isso é um processo um pouco custoso. Ele adiciona um tempo extra na nossa compilação. Então, pessoal, se vocês usam o apelido de units, tomem cuidado para não ter um tempo extra na compilação. Agora, se vocês não usam ou querem fazer uma limpeza, remover, ver aquilo que é necessário manter, eu recomendo que vocês removam um por um. Então, vocês removam um apelido, compila o projeto. Deu certo? Tudo bem, continua. Remove o outro, compila. Enquanto estiver compilando, vocês vão removendo. A partir do momento que vocês removeu e não conseguiu compilar mais o projeto, aí é um ponto que vocês devem parar com esse processo e analisar se é necessário de fato continuar com o apelido ou se pode trabalhar de outra forma com o apelido, tá? Então sempre remova um, atualiza, remova e compila, beleza? Pessoal, agora eu acredito que esse aqui seja a dica mais simples que a gente pode aplicar no nosso projeto, que é desabilitar a visualização do progresso de compilação. O simples fato da gente desabilitar essa opção, essa visualização, esse efeito visual, a gente já consegue tirar 30% ou mais do tempo de compilação. Então imagine que a gente tem um projeto que demore 2 minutos para compilar. Se a gente desabilitar a visualização do progresso de compilação, a gente já consegue diminuir 30% ou mais só com essa opção. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o meu Delphi. Para a gente desabilitar essa opção, a gente tem que vir aqui em Tools. Mas antes eu vou mostrar ela aqui para vocês. Então perceba, quando eu dou um clean ele aparece. Quando eu dou um build ele aparece. Quando eu vou compilar ele aparece também. E aqui ele mostra a linha corrente, a quantidade de linhas, qual o projeto, qual unit ele está compilando. Perceba que isso tem um custo, porque é um efeito visual. Mas vamos lá. Como que a gente faz para a gente desativar essa visualização? A gente vem aqui em Tools, Options, IDE, Compile. Aí depois a gente vem aqui em Compile e Run.
que é as opções do IDE mesmo, do Delphi. Então a gente vem aqui, ó, Show Compiler Progress. Se a gente desativar isso daqui, a hora que a gente for compilar novamente o nosso projeto, ele não vai aparecer mais aquela janelinha mostrando o progresso de compilação, ó. A gente só vai conseguir ver aqui, ó, Views to Windows Messages. Aqui ele aparece, ó. Se a gente der um clean, ele vai fazer a alteração aqui. Depois a gente faz um build, ó, tá vendo? E aí ele mostra, ele não aparece mais aquela telinha. Aqui um projeto muito pequeno não vai fazer diferença. Mas aí num projeto grande que você tem, num projeto que demora mais para compilar, já é perceptível que você consiga alguns segundos, tá? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Esse aqui eu acredito que vai ser a dica mais simples e menos custosa para vocês, porque é só desativar uma opção. A gente não vai precisar fazer nenhuma alteração, remover nenhum diretório inválido, ou até mesmo ficar manipulando os apelidos da Unity. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre as Units que não estão sendo usadas no nosso projeto, que elas são desnecessárias, tá? Então imagina que a gente implementou uma rotina e a gente precisou fazer o use de uma ou mais units. O que acontece? A gente precisou implementar, a gente precisou fazer use. Até ali não tinha problema. Mas por algum motivo a gente passou um tempo depois e removeu aquela rotina que precisava daquelas units. O que acontece? O nosso código não vai ter mais aquela rotina, aquele bloco de código. Então as units que a gente importou se tornaram desnecessárias, se tornaram inúteis para a gente não precisa mais delas. E por mais que a gente não esteja usando, não se faça mais necessário elas no nosso código, elas vão estar lá e o compilador ele vai procurar aquelas units nos diretórios de pesquisa. Então, para cada unidade, ele vai custar uma consulta para ele dos apelidos e uma consulta para procurar o diretório e fazer a linkagem no nosso programa. Então, se a gente conseguir remover uma unit, a gente remove uma consulta de apelidos e uma consulta de diretório. Imagine que o nosso projeto tenha 100 diretórios e tenha 100 apelidos. A gente consegue remover 200 consultas que o compilador vai fazer. E isso com uma unit só. Se a gente tiver 10, isso se torna potencialmente. Veja só a multiplicação que acontece, o ganho, a escalabilidade que acontece com a quantidade de units que a gente não está usando, com a quantidade de consultas que o compilador precisa fazer. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado porque o processo de compilação é um efeito cascata, é um efeito aninhado, vamos dizer assim. Ele entra num loop e ele vai um puxando o outro, porque ele entra em uma unit, aí ele vai no uses dessa unit que ele acabou de entrar, encontra outras units, para essas outras units ele vai começar a entrar no uses de cada uma e entrar em outras units e assim por diante. Então é um processo que acaba desencadeando várias consultas. Pessoal, um outro ponto muito importante que a gente tem que tomar cuidado é na hora de declarar nossas units. Muito provavelmente você já deve ter se deparado com a seguinte pergunta: onde que eu declaro essa unit? Na uses da interface ou na uses da implementação? E a resposta, pessoal, é que a gente deve sempre procurar fazer o uses da unit na implementação. Por quê? Quando a gente faz o uses da unit na seção de interface, ela se torna visível para todas as outras unidades do projeto que importar a unit atual, a unit que faz uso dela. Então, ela se torna exposta. E o que acontece? Isso gera um acoplamento forte, uma dependência na compilação. E isso aumenta o tempo de compilar, aumenta o processo que o compilador precisa fazer. E o que acontece? Se ela for alterada, ou a unit que ela está sendo usada for alterada, faz com que o compilador tenha que gerar as outras units que está visível para ela, mesmo que não tenham sido alteradas. Então perceba que, olha só o efeito
cascata que vai gerando, né? O desencadeamento que vai acontecendo pelo simples fato de ela estar no lugar errado. Então, sempre procure colocar na implementação. Por quê? Quando você faz o uses de uma unit na implementação, ela só vai estar visível na sua unit. Você só vai conseguir ter acesso aos objetos daquela unit na unit que você está trabalhando. Então ela não vai ficar exposta para as outras unidades. E o acoplamento vai ser menor, vai ser uma dependência fraca. Então isso não faz o desencadeamento de ter que compilar outras unidades, mesmo que não tenha necessidade. É muito importante a gente fazer essa distinção. Aqui a gente tem um esqueleto ou uma estrutura de uma unidade básica. Por mais simples que ela seja, ela vai ter essa estrutura. Uses na interface e uses na implementação. Então, quando ela está na interface, ela é exposta para as outras. E quando está na implementação, ela só fica visível dentro da nossa própria unit. Pessoal, agora uma outra dica que a gente tem aqui é para tomar cuidado com referência circular. Por quê? O que acontece? Na imagem da esquerda, a gente pode ver que a unidade 1 faz uso da unidade 2 na interface, na seção de interface. E a unidade 2 faz uso da unidade 1 na seção de interface também. Então, ambas estão expostas uma para a outra. O que acontece? Quando a gente manda compilar esse projeto, o compilador chega na unidade 1 e ele vai compilar. Opa, ele usa a unidade 2. O que ele vai fazer? Ele vai lá no apelido da unidade, vai ver se ela tem um apelido. Se não tiver, ele vai procurar nos diretórios de pesquisa, vai encontrar o diretório, beleza, encontrou? Aí ele volta ali. Quando ele voltar ali, ele vai identificar, ó, beleza, eu consegui fazer a linkagem dessa unidade, só que agora eu preciso ver se essa unidade é válida. E aí ele vai lá para compilar a unidade 2. Quando ele chega na unidade 2, ele dá de cara com a unidade 1 sendo usada. E o que ele vai fazer? Ele vai voltar lá na unidade 1 e fazer o mesmo processo. E aí ele vai entrar nesse loop, nesse ciclo vicioso. Então ele vai ficar numa referência circular. Ele vai ficar andando em círculos. Ele nunca vai sair dali, porque sempre que ele chegar na unidade 1, ele tem que ir para 2. Quando ele chega na 2, ele tem que voltar para a unidade 1. Então perceba, pessoal, que ali o compilador aponta um erro para a gente. O erro F2047. Circular Unit Reference to Unit 1. Então ele está apontando ali o erro de referência circular. Perceba, pessoal, que o compilador demorou 17 segundos para apontar esse erro para a gente. E não tem nada demais nesse projeto. É um projeto que eu criei, um New Console Application, e criei 12 units com 10 linhas cada uma. Olha só o tanto de tempo que ele demorou para compilar esse projeto. Então a gente tem que tomar cuidado com onde a gente faz o uso da unit. Perceba, olha só o quão demorado ficou a compilação desse projeto. E não compilou, porque deu um erro. Isso é errado. A gente não pode ter esse tipo de referência. Beleza, pessoal. Esse foi um exemplo de referência circular. Mas eu não posso fazer o uso da unidade 2 na unidade 1 e o uso da unidade 1 na unidade 2? Sim, eu posso fazer, que é o exemplo que a gente tem aqui na imagem da direita. Só que o que acontece? Tem uma leve diferença. Eu só posso fazer apenas o uso delas em apenas uma seção de interface. Eu não posso fazer o uso delas em ambas na seção de interface. Então, na unidade 1, eu faço uso da unidade 2 na seção de interface. E na unidade 2, eu vou fazer uso da unidade 1 apenas na seção de implementação. Por quê? Isso faz com que a unidade 1 não esteja visível para a unidade 2 a nível de compilador, certo? Então, elas não conseguem se enxergar externamente. Elas estão separadas por seções. E isso não causa referência circular. Porque o compilador vai chegar na unidade 1, vai analisar a unidade 2 e vai lá para a seção de interface. Terminou a seção de interface? Beleza, ele volta para a unidade 1, faz a implementação e assim por diante. Fazendo dessa forma, não tem a referência circular. Beleza, pessoal. Essas foram as dicas que eu conseguia trazer aqui para vocês, as principais, para a gente
ter uma noção do que é mais comum da gente ver nos projetos. Mas perceba que para a gente fazer isso de modo manual, de modo humano, a gente não consegue. É trabalhoso, é detalhista, tem que ter bastante atenção para a gente não remover o que o projeto utiliza de fato. Mas a gente tem ferramentas para nos ajudar, a gente tem armas para combater esse inimigo. E aqui eu vou listar para vocês alguns plugins e algumas ferramentas externas que podem estar nos auxiliando nesse processo de limpeza do projeto, de limpeza do nosso código. A primeira ferramenta é um plugin que a gente pode instalar ele direto na IDE. A gente consegue acessar ele direto na IDE, que é o GExperts. Ele é um conjunto de ferramentas gratuitas, ele é de código aberto e ele ajuda a gente a aumentar a nossa produtividade e limpar o nosso código. Tá? Ele tem as opções de remover unidades desnecessárias, de refatorar o nosso código. Então ele é uma ferramenta bem completa para ajudar a gente a limpar o nosso projeto, a remover códigos desnecessários, unidades desnecessárias. Ele ajuda a gente sempre estar melhorando o nosso projeto na refatoração e assim por diante. Pessoal, uma outra ferramenta, tá? Só que ela é externa, é o Pascal Analyzer Lite. O que ele faz? Ele é uma ferramenta externa que você passa o diretório do seu dproj, né, do seu DPR, e ele vai fazer a listagem de todas as units. A partir do momento que ele fazer a listagem de todas as units, ele vai analisar uma por uma vários quesitos, como warnings, otimizações que podem ser feitas, reduções de código, inconsistências, prefixos. Ele vai analisar métricas, ele vai analisar diretivas, símbolos condicionais, uses que não estão sendo utilizadas, uses que podem ser movidas para a implementação e uses que podem ser movidas para a interface. Então, pessoal, é uma ferramenta bem completa e que traz mais detalhes para a nossa pesquisa, para a nossa análise do que pode ser removido no nosso projeto. É mais uma ferramenta, né? Assim como o GExperts, ele é uma ferramenta de análise de código estático. Ele faz uma análise estática do nosso código. E a próxima ferramenta é o CNWizard ou CNPack. Também é uma ferramenta que a gente instala direto no nosso IDE. A gente baixa o executável e instala no IDE. É uma ferramenta de código aberto. A gente consegue acessar o código que está no repositório do GitHub. E ele também vai fazer a mesma função que o GExperts, ou até mais, que ele é bem completo, tem bastante funcionalidades. E ele consegue nos auxiliar nesse processo de estar refatorando, de estar melhorando o nosso projeto, removendo unidades desnecessárias e até mesmo movendo de forma automática as unidades da implementação para a interface e da interface para a implementação. Tudo isso ele faz de forma automática. Ele analisa todas as unidades do projeto ou até mesmo analisa apenas a unidade que a gente está trabalhando. Vale lembrar, pessoal, que esses processos de analisar todas as unidades do nosso projeto é demorado, tá? Dependendo do nosso projeto, a gente vai ter bastantes units e isso demanda uma tarefa para o nosso plugin, porque ele vai ter que fazer pesquisas, ele vai ter que fazer o mesmo processo do compilador para identificar se faz necessidade de ter a unidade em uso ou não. Então toma cuidado, pessoal, porque é um processo demorado, é um processo lento. Faz ele aos poucos, vai fazendo a cada unit que você vai trabalhando, você vai rodando ali o CNWizard ou o GExperts, você vai analisando unidade por unidade, vai fazendo um trabalhinho de formiguinha. E a gente tem o DelphiLint também, que é um plugin que é instalado no nosso IDE e ele pode ser utilizado junto com o Sonar Delphi, que é outra ferramenta que faz análise estática do nosso código. Então, pessoal, ele ajuda a gente escrever um código melhor. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Eu tenho ele instalado aqui, então ele fica nessa abinha DelphiLint. A gente vem aqui, ó, e pode colocar Analyze this file, que ele vai analisar o arquivo atual, ou a gente pode analisar todos os arquivos abertos. Se eu não me engano, ele tem Não, aqui é para a gente configurar o SonarQube, o servidor do SonarQube. Se eu não me engano, ele tinha uma opção de analisar todos os arquivos do projeto.
Eu acho que eles tiraram, ou... Eu não tô lembrado ao certo, mas ele tinha uma opção de analisar vários arquivos do projeto. Vamos fazer aqui então a análise do projeto atual. E aí ele vai começar a parsear, fazer o parse da nossa Unity e analisar Unity por Unity que precisa ser ou não usada nessa unidade que a gente está trabalhando. Ele vai analisar também códigos redundantes, ele vai analisar a complexidade das nossas rotinas, se tem muito if, se tem uma estrutura que não precisa ter, ou uma estrutura que está mal feita, não segue o padrão, ou se a nossa linha está muito grande, né? Às vezes a gente tem uma linha que não cabe dentro desse monitor, a gente tem que ficar arrastando o editor para cá, dessa forma. Então, pessoal, ele analisa uma série de itens de qualidade. Então, pessoal, ele terminou a análise aqui, ó, e perceba que ele já mostrou uma série de detalhes para nós. Aqui ele fala que tem uma linha que é muito grande, que tem mais de 120 caracteres, e quando a gente clica dentro desses itens, ele mostra para a gente detalhadamente por que é uma ISO e como que a gente pode corrigir. Então ele fala, ó, por que isso é um problema e como que a gente pode corrigir. Olha só como que ele é completo e descritivo. A mesma coisa aqui, ó, ele está falando, ó, unnecessary imports. Uses desnecessários devem ser removidos. Aqui ele explica por que é um problema e como que a gente pode fazer para remover isso, como que a gente pode corrigir esse problema. Ele dá um detalhe muito importante aqui. Aqui, pessoal, olha só que interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, ele fala aqui, ó, move this import to implementation section. Então, move esse import para a seção de implementação. Olha só que legal. Ele está falando que essa unidade aqui não deve estar na interface, porque nenhum objeto, classe que está dentro dessa unidade está sendo acessado na interface, apenas na implementação. E olha só que legal, eu passei para a implementação e não deu nenhum erro. Eu consigo compilar aqui o nosso projeto tranquilamente. Ó, não sei se vocês vão se lembrar, mas antes estava demorando 1.1, 1.2. Vamos ver se continua com esse tempo. Ó, tá vendo? Demorou 1.1. Então aqui ele já deu uma variação para cima. Antes estava compilando em 1.1, só que depois que a gente moveu, ele compilou para 0.9. Veja, pessoal, que é nos mínimos detalhes que a gente consegue ver a diferença de performance. Aqui ele já fala, ó, não é necessário os parênteses, é um código redundante, então a gente pode remover. É uma ferramenta completa que nos auxilia no desenvolvimento no dia a dia, deixando o nosso código mais limpo. Pessoal, eu acredito que as ferramentas acabaram, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Eu tentei passar o máximo conhecimentos que eu tinha sobre o tema, trouxe pontos muito importantes, expliquei para vocês por que isso causa uma demora, uma lentidão no processo de compilação, trouxe ferramentas que podem nos auxiliar nessa tarefa de limpar o projeto, de limpar o nosso código. E se você tem interesse por esse tema, assim como eu tenho, no quesito de performance, de tornar as coisas mais rápidas e entender por debaixo dos panos como que funciona o baixo nível das coisas, eu recomendo que vocês se inscrevam no meu canal. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo essa palestra, eu já vou ter postado alguns vídeos sobre Code Profiling, que é uma ferramenta que nós usamos para identificar onde que estão os gargalos da nossa aplicação. Pode ser muito útil para você. Às vezes você quebra a cabeça tentando otimizar uma rotina que está lenta, mas mesmo após as otimizações, ela ainda continua lenta. Então, no primeiro momento, a gente precisa identificar essas rotinas, identificar esses gargalos. E lá eu vou estar gravando a apresentação que eu fiz para Embarcadero Conference e mostrando as ferramentas, dando início aí à produção de conteúdo no meu canal. Então, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam lá para estar tendo acesso a mais conteúdo sobre Delphi, sobre esses assuntos de performance, de melhoramento, otimizações de aplicação, enfim,
se inscrevam lá, eu vou estar tentando produzir conteúdo de alta qualidade para vocês. Pessoal, aqui tá meus contatos. Se vocês quiserem, podem se conectar comigo pelo LinkedIn, mandar mensagem. Por favor, entrem em contato comigo, falem o que vocês gostaram da palestra, se eu preciso melhorar em alguma coisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vai ter o espaço aqui para comentar. Mas se mesmo assim vocês ainda quiserem ter um contato mais próximo, tá aí o meu LinkedIn, abaixo tá o meu Gmail. Vocês podem me mandar e-mail sem problemas, eu vou responder assim que eu ver. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para vocês sanarem suas dúvidas. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez aos organizadores por terem proporcionado essa oportunidade de estar contribuindo com a comunidade. Fico extremamente feliz de estar fazendo parte da primeira edição, de estar fazendo parte desse projeto aí de Portugal, estar contribuindo com a nossa comunidade, fortalecendo os laços, fortalecendo a nossa comunidade Delphi. Pessoal, ao lado esquerdo vai estar o QR Code para vocês escanearem e estar avaliando as palestras desse evento, tanto a minha quanto dos meus amigos. Por favor, é muito importante para a gente ter um feedback do que vocês acharam, para a gente poder se aperfeiçoar, melhorar no que precisa ser melhorado. E ao lado direito está o Linktree do Luso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí no chat. Eu vou estar tendo. Vai ter um fuso horário, né, de Portugal para o Brasil. Eu vou tentar estar online no horário aí, para mim estar podendo responder vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e agradeço pela participação. Tchau, tchau.